Supremo Tribunal Federal decide que quem exceder a velocidade da via em mais de 50% terá o direito de dirigir suspenso imediatamente, sem direito a recurso. Quer saber melhor dessa história? Te conto nesse vídeo aqui. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Se você procura aqui no YouTube assuntos sobre trânsito, sejam notícias, legislação, engenharia, sinalização, educação para o trânsito ou qualquer assunto relacionado à mobilidade humana, aqui é o seu lugar. Bom, antes de explicar o assunto em si, quero fazer um agradecimento todo especial para os profissionais que estão trabalhando nesse momento de pandemia, seja do serviço público ou do serviço privado, e especialmente os caminhoneiros, porque sem eles, muitos dos serviços que a gente encontra hoje em dia não estariam funcionando. Para entender no que se baseou a decisão do STF, no último dia 29 de maio, faz-se necessário explicar o seguinte. Lá em 2006, uma lei, a Lei 11.334, alterou o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo que fala das infrações por excesso de velocidade. E ele colocou lá, no inciso 3, que quem exceder a velocidade da via em mais de 50% da velocidade máxima terá a suspensão imediata do direito de dirigir. Ou seja, dando a entender pela redação que as pessoas sequer teriam a oportunidade de se defender, uma vez que a suspensão é imediata. Com base nesta redação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 2007, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando justamente isso. Não se pode suspender o direito de dirigir de alguém de forma imediata sem que ela possa recorrer. Pois bem, 13 anos se passaram e aí o STF decidiu e a decisão foi surpreendente. Por quê? Majoritariamente o Pleno se posicionou como sim, essa redação é constitucional. É como se fosse uma medida acautelatória, guardada as devidas proporções, como se fosse uma prisão preventiva a ser decretada, uma vez que aquele comportamento era de extremo perigo, portanto ele deveria ficar suspenso imediatamente o direito de dirigir. Esse foi o meu entendimento acerca do relatório que foi apresentado. O que deu para perceber com base nessa decisão e no voto de alguns ministros é que a maioria deles tem um conhecimento limitado em matéria de trânsito, sem saber, por exemplo, a diferença de suspensão e cassação do direito de dirigir. A decisão, eu tive a impressão, é como se a suspensão imediata do direito de dirigir fosse algo muito momentâneo, naquele momento, para evitar que ele continuasse dirigindo. Mas, neste caso, a suspensão seria de no mínimo 2 meses e no máximo de 8 meses. Já imaginou passar no mínimo 2 meses sem dirigir, sem sequer ter tido o direito de recorrer? Bom, mas você pode estar perguntando, beleza, essa decisão de considerar o texto suspensão imediata do direito de dirigir constitucional, o que muda na prática? Nada. Esse texto já está equivocado desde 2006 e desde essa data, qualquer pessoa que cometa a infração de exceder a velocidade em mais de 50% tem sim a abertura de um processo administrativo de suspensão com todas as possibilidades de defesa. Na prática, essa decisão do STF não muda em nada. Quem cometeu essa infração sempre teve o direito ao contraditório e ampla defesa e continuará tendo. Agora, no meio de toda essa lambança jurídica, pelo menos há um alento. A maioria do Supremo Tribunal Federal entende que quem dirige muito acima da velocidade deve ser rigorosamente penalizado. Bom, caso você queira informações mais aprofundadas do ponto de vista jurídico, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do professor e mestre em Direito Público, Juliver Modesto, que deu uma aula mostrando inclusive como alguns dos ministros votaram e o porquê desses equívocos. Recomendo fortemente que você assista. Bem, a gente fica por aqui, espero que a informação tenha sido útil. Vou deixar aqui do lado do meu rosto alguns vídeos que têm relação com o assunto que a gente tratou aqui, para que você possa se aprofundar um pouco mais. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.